Olá, tudo bem com você? Sei que tem um tempinho, né, que eu sumi, mas eu acho que fim de ano é corrido para todo mundo, né? Bom, hoje eu consegui um tempo, então é porque eu sinto que é da vontade de Deus de eu estar compartilhando esse conteúdo aqui na data de hoje, mesmo sendo no final de semana. Vamos lá, hoje eu vou estar compartilhando com vocês o capítulo 7 do livro A Mulher do Rei. O título do capítulo 7 diz: As possibilidades da fé professada pela mulher. Da fé professada pela mulher do reino, né? Diz mais ou menos assim, nesse capítulo o autor ele começa contando a história de que se passou um inverno muito rigoroso, onde a cruz vermelha ela estava levando mantimentos, ajudando as pessoas, né? E que principalmente as pessoas que moravam em regiões mais afastadas, regiões montanhosas, né? Que teve uma vez onde eles avistaram, né, depois deles terem conseguido atender um determinado número de pessoas, né, eles viram um chalé quase submerso na neve, né? Então eles decidiram ir. Eu anotei aqui, quando eles chegaram lá, né, bateram na porta, uma mulher atendeu e eles disseram: "Somos a Cruz Vermelha, senhora." Depois de um tempo calada, ela disse: "O inverno está sendo muito longo e rigoroso, filho. Não tenho nada para oferecer este ano." Ou seja, a Cruz Vermelha estava indo para ajudar ela, mas ela achou que a Cruz Vermelha estava indo pedir ajuda para ela, né? Seguindo aqui, que eu anotei. O problema é que é difícil entender que aquela pessoa não está ali para pedir, mas sim para oferecer uma ajuda. Querendo dizer que às vezes nós confundimos as pessoas que estão ali para nos ajudar, achando que estão ali para pedir ajuda, né? E sim, para oferecer ajuda, certo? Embora a Cruz Vermelha tivesse aparecido para ajudar a mulher, ela supôs que eles eram mais uma longa de fila de pessoas que necessitavam de algo. Às vezes é difícil distinguir quando Deus está enviando ajuda, porque ela vem embrulhada num manto de fé. É preciso desembrulhar antes de imaginar o que Deus deseja fazer. Muitas mulheres da Bíblia tiveram que dar um passo de fé quando a situação ao seu redor era de privação ou necessidades, antes de receber a resposta de Deus com bênçãos copiosa. A expressão dar um salto de fé envolve uma mudança em um movimento certeiro em uma direção na qual não se vê o destino. Ele também comenta, né, sobre uma viagem que ele fez para a África, né, e faz uma comparação com a impala, né, um animal que dá grandes saltos, consegue dar um salto de até 3 metros de altura, com quase 10 metros de distância, né. Porém, ele compara que esse animal ele perde essa capacidade de dar esse salto quando ele se encontra num zoológico, porque ele não consegue visualizar para onde ele vai. Essa é a diferença da fé. Nós, diferente desse animal, a impala, que precisa ver para onde ela está indo para poder conseguir dar o salto, nós, através da fé, damos o salto sem saber onde vamos pisar. Para muitos, a palavra fé, algumas pessoas têm uma difícil compreensão, né? Pela falta, às vezes, de fé, né? Que permanecemos confinados no medo, dúvidas, insegurança, autopreservação. Essas coisas nos impedem de agir com fé, né? O verdadeiro caminho para a liberdade é através da fé. Em outras palavras, fé é o agir, sabendo que Deus está dizendo a verdade, agir confiando em Deus é agir com base nas palavras dele, sem precisar comprová-las antes. Eu costumava resumir fé deste modo: fé é agir como se algo fosse assim, mesmo quando não é assim, para que possa ser assim simplesmente porque Deus disse que é assim. Muitas pessoas se sentem cheias de fé, mas não têm fé. Isso porque a fé só funciona e é útil quando entra em ação. A fé sempre tem a ver com os pés.
Foi por isso que Paulo disse que devemos andar pela fé e não falar pela fé. Você sabe que tem fé de acordo com o que faz e não simplesmente de acordo com o que diz ou sente. Aí aqui ele conta uma parte sobre a história de Zípora, né? Eu vou estar lendo aqui. Se encontra aqui em Êxodo, capítulo 4, os versículos de 24 a 26, que diz assim: Moisés estava voltando para o Egito para libertar o seu povo, né? Diz: numa hospedaria, ao longo do caminho, o Senhor foi ao encontro de Moisés e procurou matá-lo. Mas Zípora pegou uma pedra afiada, cortou o prepúcio de seu filho e tocou aos pés de Moisés e disse: você é para mim o marido de sangue. Ela disse marido de sangue, referindo-se à circuncisão. Nessa ocasião, o Senhor o deixou. Indo aqui para as observações que o autor fez, né? Sobre a Zípora, ele fala que a descendência dela é africana, é a filha mais velha de Jetro, né? O sacerdote de Midian, que acreditava no Deus único. Ela demonstrou temor e fé em Deus em uma ocasião em que seu marido parecia ter perdido a fé. Moisés havia sido instruído à circuncisão, seu primogênito, como demonstração de comprometimento com a aliança de Deus, segundo a tradição. Cabia ao pai a responsabilidade de criar a família na fé e ensiná-la a cumprir vários atos de demonstração de fé. Zípora fez o que Moisés deixou de fazer. Encontrou coragem para levar o feito que Moisés não conseguiu fazer. Quando Moisés deixou de ser o líder espiritual de sua casa, Zípora deu um passo de fé e expôs-se para proteger o marido. Moisés deixara de incluir seus filhos na aliança com Deus. Então Zípora assumiu as rédeas da situação, pois temia a Deus. Zípora fez o que muitas mulheres fizeram ao longo de eras. Posicionou-se entre o julgamento de Deus e a pessoa que seria julgada. Muitas mulheres se interpretaram com um ato de fé em favor de outras pessoas, talvez um filho rebelde, um mesmo marido. Elas desviaram o julgamento de Deus e com isso trouxeram bênção. Ela estava aborrecida, caíra, no caso aqui o autor já disse sobre a Zípora, né? Antes ele fala assim, quantas vezes nós mulheres, às vezes, que o sacerdócio querendo ou não, a responsabilidade do cabeça da família são os maridos, e às vezes os maridos não estão seguindo o caminho do Senhor, ou algum filho, quando chega na fase da adolescência ou vida adulta, decide seguir um caminho diferente, ou outros parentes também, que às vezes as mulheres se colocam ali em posição de oração, em posição de estar ali batalhando com Deus para a conversão dessa vida, e entre outras situações, né? Voltando aqui ao autor diz sobre Zípora, ela estava aborrecida porque caíra sobre os ombros a responsabilidade de cuidar de uma tarefa de suma importância espiritual. E ela quis que seu marido soubesse como se sentia. Deus estava irado com Moisés e Moisés poderia ter levado sua família à destruição. A fé demonstrada por Zípora interpôs-se entre aquela destruição e um fator, aquela destruição que poderia vir, que Deus foi até Moisés, como diz aqui. O Senhor foi ao encontro de Moisés e procurou matá-lo. A Bíblia não deixa claro, ele poderia estar indo ao encontro para causar algum mal sobre a própria família de Moisés ou sobre Moisés mesmo, né? Em consequência da força de fé demonstrada por Zípora, o Senhor o deixou. Como diz aqui no verso 26, no finalzinho. Nessa ocasião, o Senhor o deixou. A fé salvou a vida de Moisés e de sua família. A fé que Zípora demonstrou em ter aquela atitude de fazer o que Moisés acabou deixando de fazer sobre o seu filho, né? Muitas vidas têm sido salvas da interposição da mulher do reino. Muitas vidas têm sido salvas por causa da forma como a mulher do reino age, né? Em uma situação nas quais as demais pessoas ao seu redor têm fracassado. Ou seja,
Quando as pessoas ao nosso redor fracassam, é hora da mulher do reino estar ali, se colocar, se posicionar mediante a Deus, demonstrando também com atos de fé. Quando trata de obedecer a Deus, cumprir os mandamentos dele, você precisa agir. Quando se trata de um princípio, não de preferência, você se submete a Deus. Veja bem, submissão não significa não fazer nada. Submissão significa sujeitar-se à vontade divina, revelada, pois seu compromisso é com Ele, ou seja, com Deus. É maior que o compromisso que você assume com seu marido, com seus filhos. O seu compromisso com Deus tem que ser maior do que o compromisso que você assume com qualquer outra pessoa. Aqui ele vai falar um pouco sobre a questão dentro do casamento, né? Mas o valor largado seu cabeça está na submissão do chefe do homem, que é a autoridade de Jesus. O chefe do homem, quem é? O homem é submisso a Jesus. Assim como a mulher é submissa ao marido. Mas acima do marido, ela tem que ser submissa a Deus. Os homens quase sempre citam uma parte do versículo, deixando de fora o significado completo. A Bíblia, porém, destaca a definição de chefe ou cabeça da família. Quero, porém, que entendam que o cabeça de todo homem é Cristo. O cabeça da mulher é o homem, o cabeça de Cristo é Deus. 1 Coríntios capítulo 11, versículo 3. A ordem é clara: Deus, Cristo, homem, mulher. Pedir para a mulher se submeta a um homem que não está sob a autoridade de Deus e de Cristo é pedir-lhe que se submeta a algo que não seja Deus, o que ela jamais deve fazer. O homem tem a responsabilidade de se submeter a Deus antes de pedir à sua esposa que ele seja submissa. O ponto principal, uma observação que eu notei aqui, é que muitas mulheres, às vezes, elas não conseguem entender essa questão da submissão e que o homem tem que ser submisso a Deus, que o homem tem que amar a mulher assim como Cristo amou a igreja. Muitas mulheres, às vezes, elas se doam muito mais do que os próprios maridos, né? E não é isso, né? Que por isso causa esse conflito, né? Eu anotei aqui, sim, sobre a questão, a mulher tem que ser submissa ao homem, o homem é submisso a Deus. E a resposta é simples, como está na Bíblia, né? Caso o homem não se submeta aos princípios divinos, deve-se optar pela submissão a Deus. Há uma escolha a ser feita, um princípio espiritual específico. A Bíblia diz claramente que a mulher deve ser submissa ao seu marido como ao Senhor. Ou seja, a mulher deve ser submissa ao seu marido, deve estar ali respeitando os princípios do seu marido, mas nada que a impeça de ser submissa a Deus. Qualquer coisa que o marido, que a pessoa desejar que vai além do que Deus deseja para ela, que vai além do que a palavra de Deus diz, ela não tem o dever de estar se submetendo a isso. A submissão dela, primeiramente, tem que ser a Deus, tem que ser ao marido, mas se esse marido ele não se coloca como uma pessoa submissa a Deus, como submissa a Cristo, estando ali debaixo de Deus, exercendo o seu papel, como a própria Bíblia diz, ela deve estar ali buscando e seguindo a orientação de Deus. Só uma observação, em Efésios 5, capítulo 22, que está explicando um pouco sobre essa parte, né? Bom, eu anotei aqui sobre essas palavras descritas no livro, né? Estas vidas de um homem, durante muito tempo às vezes vimos pessoas que interpretaram errado a palavra de Deus, né? Dizendo que a mulher tem que ser submissa ao marido, como se fosse independente se o marido é ou não submisso ao Senhor, né? E como diz, né, a Bíblia é clara quando diz que a mulher deve ser submissa ao seu marido como ele é submisso ao Senhor, né? Uma outra história que o autor descreveu nesse capítulo, né, foi a história de Raabe, né? Eu não vou estar lendo aqui, mas eu vou estar fazendo um resumo. Raabe ela era uma prostituta, ela morava nas muralhas da cidade de Jericó. E quando o povo de Israel foi ver como era a cidade de Jericó, foi espiar, né, para saber como poderia proceder sobre a questão da invasão,
Raabe escondeu os 2 espias na sua casa, né? E ajudou eles a fugir e pediu que eles tivessem misericórdia sobre a vida dela, sobre a vida da família dela, porque ela teve fé, ela ouviu falar sobre as maravilhas que Deus tinha feito sobre aquele povo, então ela teve fé. E com isso, tanto ela quanto a sua família tiveram a salvação. E eu vou além, Raabe foi tão importante, teve uma fé tão grande, que ela tá descrito o nome dela no livro de Hebreus, como tem outros nomes lá dentro da listagem dos heróis da fé. E ela também está na linhagem de Jesus Cristo, né? Prosseguindo aqui sobre o que o autor diz, sobre a história de Raabe, é como você usa a fé em que acredita no Deus vivo, ou seja, a fé que ela acreditava no Deus vivo foi o que salvou a família, foi através da fé. Ele explica que o fato dos israelitas terem ido à sua casa não foi mera casualidade, pois devido à sua profissão e localização da sua casa, era normal ela receber homens que visitavam e estavam de passagem pela cidade. Lembrando aqui, Raabe, ela morava nas muralhas, né? As ações de Raabe revelavam onde ela depositava sua fé, no único e verdadeiro Deus. A fé professada por Raabe controlou seus pés. Sua fé dedicou suas ações. Essa mesma fé determinou o que ela fez ao esconder os espias. Ela fez uma aliança, um acordo com eles. Seu nome encontra-se no livro de Hebreus, na Galeria dos Heróis da Fé, no capítulo 11. Sua fé a colocou ao lado de Abraão, entre outros. Afinal, a Bíblia diz que a casa de Raabe fazia parte do muro da cidade. No entanto, a Bíblia diz que os israelitas marcharam ao redor da cidade uma vez por dia durante 6 dias, e no 7º dia marcharam ao redor da cidade 7 vezes, tocaram a trombeta, gritaram e o muro caiu. O muro desabou. Josué capítulo 6. O marco zero de Jericó se transformou em um verdadeiro ruínas, ou seja, que era aquela muralha, exceto um lugar que não caiu, a casa de Raabe. Fiz um resumo aqui. Para mim, outro marco de demonstração de fé foi Raabe, que ao ouvir e ver a muralha caindo, não deixou o seu medo, que poderia tanto ela e sua família morrer, de querer sair correndo da sua casa, impedir de receber essa bênção, impedir de receber essa vitória. Anotando aqui, não queria sair correndo de sua casa com medo que se caísse sobre ela junto com sua família, ou talvez impedir que qualquer pessoa também da sua casa viesse a sair caso sentisse medo, né, sobre naquela hora. Os espiões honraram a palavra, Deus honrou a palavra deles, poupando Raabe e sua família que sua família fosse morta junto com a queda do muro. Ou seja, a fé que ela teve demonstrando, escondendo os espias, a fé que ela teve demonstrando ficando dentro da sua casa, que estava na muralha, enquanto a muralha estava caindo, impedindo talvez que qualquer familiar seu saísse, essa fé que a transformou numa heroína, numa mulher que tem seu nome escrito lá como uma heroína de fé, né? Tanto Zípora como Raabe nos oferecem exemplos de mulheres cujas possibilidades aumentaram graças à sua fé. Nenhuma dessas mulheres era descendente do povo Israel. A julgar por essa cultura e vizinhança, nenhuma delas teria sido reconhecida como uma mulher de muito potencial. Apesar de tudo, Deus honrou a fé demonstrada por essas 2 mulheres, que com o tempo desfrutaram o seu glorioso destino, seja qual for o seu caso. Sei que, se responder com fé ao único e verdadeiro Deus, você o honrará com suas ações, apesar do caos ao seu redor. Se escolher trilhar o caminho da fé que ele lhe preparou, mesmo quando não tiver certeza da consequência disso, ele a honrará, protegerá e confirmará como a mulher do reino. No caso, essas 2 mulheres, uma protegendo a família, que o marido teve uma negligência, uma não tinha um estilo de vida muito aceitável, e mesmo assim Deus viu graça sobre ela. Os espias não foram para a casa dela à toa.
E ela ali protegeu toda a sua família. Duas mulheres que protegeram a sua família. Uma com a sua relação com o marido e seus filhos e outra relação com toda a sua família, porque naquele momento Raabe não era casada. Então que neste dia nós possamos aprender a ter a mesma coragem, a desfrutar da mesma fé que essas mulheres, a pegar a vida delas como exemplo para nos impulsionar, independente do caos que esteja acontecendo ao nosso redor, independente que as muralhas ao nosso redor estejam caindo, nós devemos permanecer firmes no Senhor, devemos permanecer firmes no local que o Senhor nos colocou, para que no momento certo, tanto nós quanto nossos familiares possam ser libertos, assim como aconteceu com a família da Raabe, possam ter salvos, onde eles não serão destruídos. E que nesse dia a gente absorva isso, que nesse dia a gente peça ao Senhor para estar aumentando a nossa fé, caso a gente venha se sentir fraco, triste, cansado e sobrecarregado. Que o Senhor venha estar aumentando a sua fé, assim como Ele tem aumentado a minha a cada dia. E que com isso, com o nosso posicionamento, sendo mulheres do reino, nos dedicando a fazer aquilo, estudando também juntamente a palavra, nós iremos trazer transformação e salvação para dentro das nossas famílias. Amém? Desejo a todas um dia maravilhoso, extremamente abençoado. Até o próximo dia que o Senhor colocar no meu coração, que eu consegui estar trazendo aqui o próximo capítulo sobre esse livro. Fiquem com Deus. Tchau, tchau.